Muito boa tarde, caros ouvintes da Rádio Webserve, do nosso já costumeiro programa Trabalhador em Foco, aqui apresentado então pela assessoria jurídica da FEMERGS, hoje, dia 24 de agosto, já dia 24, né? Um dia ensolarado na capital das Missões. Hoje, então, trataremos de temas de importante e grande relevância, tanto para os servidores públicos quanto para os trabalhadores do comércio em geral, né? Que são, então, hoje trabalharemos sobre assuntos vinculados a acidentes de trabalho, auxílio a acidentes. Contamos hoje com a presença do Dr. Emerson, compondo a mesa, doutora Ariane, compondo a mesa, né? E isso aí, vamos começando nossa rotina de trabalhos do dia, né? Trabalharemos hoje um pouco, então, assim, sobre o auxílio acidentário, né? A doutora Ariane vai nos trazer uma explanação um pouco sobre esse assunto. Inicialmente, a gente vai falar o que é esse auxílio acidente. Então, o auxílio acidente ele é um benefício pago para aqueles segurados que sofreram um acidente de qualquer natureza. Não precisa ser necessariamente um acidente de trabalho, e se for constatado a redução da capacidade laborativa para as atividades habituais, então é devido esse auxílio. Ele é uma espécie de uma indenização. Então, ele tem um caráter, ele tem um cunho indenizatório, e diferente do auxílio-doença, ou até mesmo da aposentadoria por invalidez que você recebe como um salário, nesse você vai receber esse benefício extra mais o seu salário. Então, assim, portanto, então, esse valor que é pago, esse auxílio acidente, então, ele é um auxílio que é pago pelo INSS, Previdência Social. Vamos deixar bem claro que isso não é pago pelo empregador, né? Esse plus, né, que é devido ao empregado que, porventura, tenha sofrido algum acidente, não necessariamente acidente de trabalho. Ele é uma espécie de indenização, tanto que o segurado ainda continua recebendo o seu salário e exercendo a atividade. Só o requisito é a redução, então, a redução da capacidade laborativa, seja da atividade que exercia habitualmente. Também não importa também como eu vou dizer, a extensão da lesão, basta que tenha uma redução, já pode ser requerido esse auxílio. E como pontuamos, não precisa ser necessariamente um acidente de trabalho, pode ser um acidente de qualquer natureza mesmo. Uhum. E assim, que a gente está comentando, né, sobre acidentes de qualquer natureza, qual seria, assim, então, tem algum requisito para que seja concedido esse auxílio? Ter a qualidade segurada, né? Também ter sofrido, né, um acidente de qualquer natureza e a diminuição da capacidade laborativa, tendo essa redução. Então, são 3 requisitos: qualidade segurada, ter acontecido um acidente, seja qual for, e sendo constatada a redução da capacidade laborativa. Eu acho que é importante destacar que essa qualidade de segurado, que seria essa qualidade de segurado, né? Essa qualidade de segurado, então, seria estar contribuindo com o INSS, né? Assim, em cima disso que a gente vem comentando, assim, em outros benefícios, assim, existe uma carência, como em outros, por exemplo, o auxílio-doença, né, que tem uma carência. Esse auxílio-acidente tem uma carência, é um requisito, assim, sobre uma... E no caso do auxílio-acidente, não precisa da carência igual, com base no auxílio-doença, que tem que ter as 12 contribuições mensais. No auxílio-acidente não precisa dessa carência que é exigida em outros benefícios, né, até a concessão dele. Uhum. E até seguindo essa mesma linha de pensamento, quem que pode ser, então, esse beneficiário desse auxílio-acidente, doutor Emerson? Sim, é o empregado urbano, rural, doméstico, né, o trabalhador avulso e o segurado especial. Sim. Então, digamos que eu seja, então, um contribuinte individual, eu posso, então, mesmo requerer esse auxílio? Não. Quem é contribuinte individual ou ainda o segurado facultativo não faz jus a esse benefício, né? A fim de conhecimento, né,
Os contribuintes facultativos são aqueles que têm mais de 16 anos, né, e não exercem uma atividade remunerada, mas opta, né, por Então, contribuir para o INSS. o facultativo, na verdade, ele se filia ao INSS, faz a contribuição para que assim possa receber um benefício, né, em caso de aconteça alguma coisa. Um autônomo. Né? E é exigido um determinado grau para essa incapacidade, seja mínimo, como que é feito, saberiam falar sobre o assunto? Até é importante destacar isso, até existe uma doutrina majoritária, um entendimento pacificado do STJ, no sentido de que não se exige um grau de incapacidade, seja ele do menor ao maior, né? Então, basta que, como a gente comentou já até anteriormente, basta que, para que seja feito esse requerimento, então, basta que tenha uma diminuição da capacidade, por mínima que ela seja, ocorreu, então, uma redução dessa capacidade laboral, tem o direito ao auxílio acidentário. E digamos que o segurado se acidentou, tá? Mas a doença é reversível. Sim. É possível a concessão do auxílio acidente? Sim, é possível sim. Ainda que, como já comentado, seja a doença reversível. Se o segurado ele adquiriu uma lesão caracterizada como incapacidade, seja permanente ou seja parcial, ele vai ter o direito de receber, sim. Ele vai ter esse direito. Então, o trabalhador, o segurado, se acidentou de qualquer natureza, que seja acidente, e aí foi constatado que essa incapacidade dele é reversível. Então, ele mesmo assim pode continuar recebendo esse auxílio. Sim, ele vai continuar recebendo. No entanto, desde que essa lesão, desde que essa diminuição dessa capacidade elaborativa do segurado, ela não decorra da mesma lesão. Né? Mas é importante destacar isso. Pode sim, mas não pode as duas coisas ficarem, serem o auxílio doença e o auxílio acidente, eles não podem ser advindo da mesma lesão. Né? Então, sempre tem muito cuidado nisso. Entendi, porque tem questões que, por exemplo, o auxílio-doença, ele não pode ser acumulado com outro tipo de benefício. Isso. Mas o auxílio-acidente e o auxílio-doença, desde que não seja o mesmo fato gerador da lesão, eles podem ser acumulados. Podem ser acumulados. Nesse sentido mesmo, é importante, a gente vem falando de... me fugiu agora, mas a gente vem comentando sobre a questão da diminuição de capacidade, né? Então, a gente tem muito que cuidar a questão do que liga o acidente. A gente vem falando do acidente de qualquer natureza, né? Vai dar direito a esse benefício. Mas tem que ter muito cuidado com a questão, deverá existir sempre um elo de ligação, né, que a gente chama, entre o fato do acidente, qual foi a causa do teu acidente, e a tua ocupação, o teu trabalho, o teu emprego. Né? Então, se a tua atividade sempre tem que ter um elo de ligação para que o segurado faça direito a esse benefício. Tem que ver se essa redução te incapacita para o exercício daquela atividade. Exatamente. Tá. E, assim, surgiu uma dúvida. E se, porventura, a pessoa se aposenta ou é aposentada, receber a aposentadoria e o auxílio acidente é possível? Antes tinha uma medida provisória, né, que é a 15.096/14 de 97, onde esse auxílio acidente ele tinha um cunho vitalício. Então, antes dessa MP, poderia acumular com a aposentadoria. Posteriormente, a vigência dessa MP perdeu esse cunho de ser um benefício com vitalicidade, então não pode mais, mas anteriormente eles poderiam ser acumulados sim. Então, isso para aqueles que se aposentaram e fizeram jus a esse benefício antes
da medida É provisória vitalício. era vitalício. E daí, posterior a essa medida provisória, passou a não ser, então, o auxílio acidente com qualquer espécie de aposentadoria, ele não pode ser acumulado. E para a questão de aposentadoria, ele agrega, ele entra no cálculo para fins de aposentadoria? Sim, passa o salário da contribuição, ele entra naquele cálculo Ele da aposentadoria, incorpora. ele incorpora. Uhum. Já que nós pontuamos a questão do auxílio acidente com auxílio doença, só nesse debate que a gente teve agora, que nós tivemos, é possível perceber algumas diferenças. Vocês conseguiram perceber que tem diferença entre os dois? Uhum. E podemos pontuar algumas? O auxílio doença, o auxílio acidente, né, ele é pago então ao segurado que sofre o acidente e que fica com sequelas, que vão reduzir a sua capacidade laborativa. Já por outro lado, então, o auxílio doença, ele é pago para o segurado que apresenta já alguma incapacidade, seja ela temporária, né, decorrente então do acidente ou de uma doença, né? E como pontuamos, no auxílio acidente não exige carência, e já no auxílio doença tem que ter as 12 contribuições mensais, exceto naqueles casos que nós já discutimos, né, com o artigo 26, inciso 1º, que não necessariamente necessita da carência. São algumas doenças como o câncer, por exemplo, né? Já com relação aos beneficiários, né, o auxílio acidente só põe aqueles dos empregados rurais, domésticos, urbanos, né, os trabalhador avulso e o segurado especial. Né? E já com relação ao auxílio doença, são todos os segurados do regime geral da Previdência. Sim, só com exceção se porventura vier a ser requerido esse auxílio em decorrência de um acidente de trabalho, daí são só esses que foram citados, o empregado urbano, o doméstico, o rural, o segurado especial e o trabalhador avulso. E também, como citamos, o auxílio acidente ele pode ser acumulado com outros benefícios, exceto com a aposentadoria, enquanto o auxílio doença ele não pode ter essa cumulatividade. Já que pontuamos isso, alguém sabe assim, qual que é o termo inicial para o recebimento do auxílio acidente, caso, digamos, o segurado está recebendo auxílio doença, e daí ele vai receber o auxílio acidente, qual seria esse termo inicial? O termo inicial é o dia seguinte da cessação desse auxílio doença. Cessou o auxílio, já começa a contar o dia seguinte para recebimento desse auxílio acidente. Tá? E caso não haja, em razão de, caso não tenha havido a necessidade do recebimento desse auxílio doença, né, é a partir do requerimento junto ao INSS. Tá? E se porventura nenhuma dessas opções, né, não tenha sido concedido ou solicitado o auxílio doença, ou não tenha sido feito o requerimento administrativo junto ao INSS, a outra forma é que tem a ação judicial e começa a contar a citação válida do INSS. Então são essas três opções. Isso foi um entendimento que se firmou agora sobre o termo inicial do auxílio acidente. Isso foi um entendimento da STJ? Exato. Perfeito. Então, para ser o termo inicial, deixa eu assim, só recapitular, ver se entendi. Então, se o segurado está recebendo o auxílio doença e daí cessou, o termo inicial vai ser o dia seguinte da cessação do auxílio doença. E caso o segurado não tenha recebido o auxílio doença, tem duas hipóteses. A primeira seria da data, a DER, que a gente fala, né, da entrada do requerimento administrativo, e a data do pagamento do benefício, a data do início do benefício seria desse DER. E caso não tenha sido decorrência do auxílio doença, tampouco tenha o prévio requerimento administrativo, vai ser da citação válida do INSS. Sim. E assim, nós sabemos que quando se trata de auxílio acidente ou também
auxílio-doença sempre tem a perícia do INSS. Sim. E nesse caso, o laudo pericial, ele é determinante para a fixação do termo inicial ou não tem tanta importância? Na verdade, doutora, o laudo pericial, ele serve apenas para constatar que existe mesmo essa incapacidade. Tem essa redução. Isso, de acordo, então, já com entendimentos consolidados já do STJ, embora o laudo pericial ele seja essencial para que o julgador então tenha o conhecimento disso, não é uma regra que ele seja usado como um parâmetro geral para uma fixação de um termo inicial. Ele só é usado mesmo para que o juiz, no caso de um acesso, como a gente comentou, não tiver dentro daquelas 3 opções, não houver 2 lá, da DER e da outra lá, então, havendo um pedido judicial, para que o juiz tenha o conhecimento, vai apenas auxiliar o juiz. O livre convencimento. Exatamente. O laudo seria só para constatar, então, a incapacidade. É só para estar demonstrando que tem uma diminuição da capacidade laborativa, para o exercício da atividade que o segurado exerça. Isso. Como a gente vem tratando desse assunto, então, existe esse benefício, ele pode ser cessado em algum momento? Como que funciona isso? Vai ser receber vitalício? Para de receber em algum momento? Como que isso tem funcionado na prática, doutora? Esse benefício, ele pode ser cessado. Ocorreu o óbito, a morte do segurado, ele é cessado. Como também vimos e já debatemos aqui hoje, ele não pode ser acumulado com aposentadoria. Então, o segurado se aposentou, acontece a cessação desse auxílio-acidente, já que ele não tem esse fundo vitalício. E também teve uma medida provisória entre 12 de novembro de 2019 a 19 de abril de 2020, que caso fosse constatado que aquele segurado estava apto a retornar às atividades, que não tinha mais essa diminuição, sim, ele também poderia ser cessado. Mas, como a medida provisória não está mais em vigor, as 2 hipóteses é a morte do segurado, ou então se aposentou, já que ele não é compatível, ele não é acumulado com nenhuma espécie de aposentadoria, ele acontece a cessação dele. Esse período que essa medida provisória esteve em vigência foi bem curto na época. Foi bem curto. Trouxe umas alterações. Até o reconhecimento, uma curiosidade, teve no INSS bastante um pente fino nessa situação, né? Teve bastante gente que acabou perdendo seus benefícios, né? E tanto que a questão que abordamos no termo inicial, tinha várias ações que estavam suspensas, aguardando o julgamento da STJ enquanto qual seria o termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, e então foi constatado que, cessando o auxílio-doença, seria no dia seguinte a cessação. Tinha uma discussão muito grande, né? Ninguém sabia, tinha diversas, era muito divergente uma decisão e outra, né? Teve que ocorrer, então, uma paralisação de tudo isso para que tivesse uma decisão geral que fosse pacificar isso, né? Exatamente. Muitas pessoas não têm conhecimento do auxílio-acidente. Algumas pensam, que recebendo auxílio-doença, acaba sofrendo outra lesão, não posso receber outro tipo de benefício. Mas existe alternativa de receber também o auxílio-doença, como comentamos. Essas informações, elas são muito veladas, por assim dizer, né? São muito focadas, não tem por isso até a importância de programas assim como o nosso que trazem essas informações para o público em geral, né? Exatamente, até não foi constatado pela perícia que é devido ao auxílio-doença, por exemplo. E daí, mas você teve uma redução da capacidade laborativa. Vamos querer, né, o auxílio-acidente. Era uma coisa que até não tínhamos conhecimentos, que tinha uma outra alternativa. Importante dizer que esse auxílio-acidente ele é vinculado a 50% do valor que vinha sido contribuído para com o INSS, né? Então, ele é um extra, um plus, né? E trazendo de novo aquilo que a gente já discutiu no início, ele não é pago, não é desembolsado pelo empregador, né? É um auxílio pago pelo INSS. E isso, importante isso ficar bem claro, né? Como uma espécie de indenização, que é uma diminuição. Bem importante.
Muito bem, pessoal. O assunto nós teríamos aqui para a tarde toda ainda, né? Mas infelizmente já diante do avançado da hora, gostaríamos de agradecer a presença do Dr. Emerson, doutora Eliane, desejar a todos uma boa tarde, uma boa semana e um bom trabalho a todo mundo e até uma nova oportunidade. Lembrando que se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, pode contatar a assessoria da FEMEX, não tem problema, estamos à disposição. Uma boa tarde. Uma boa tarde a todo mundo.